Ó, sem enrolação, direto ao ponto. Nessa aula nós vamos te mostrar como é que você faz teste na parte elétrica da motorizada. Para fazer os testes não tem jeito, você vai precisar mesmo de um multímetro. Isso aqui é uma ferramenta muito útil. Se você ainda não comprou, dá um jeitinho, compra um desse. Serve para você testar muitas outras coisas, não só bicicletas motorizadas. Por exemplo, você pode colocar até na própria tomada da sua casa e ver se tem energia passando por ela. É muito funcional. Custa a média de R$50 um desse aqui que seja um pouquinho melhor. Ó, só que sem o multímetro existe um único teste que você consegue fazer, é aquele tipo de teste roots mesmo, bem rusticão. Com ele você apenas consegue perceber e falar, o problema é aqui. Ou então você pensa, talvez tenha problema, talvez não tenha. Então não é um teste que vai te trazer tanta certeza assim como seria um teste feito com um multímetro. Mas vamos lá. Nessa hora o que você precisa fazer é retirar o cachimbo da vela, usar uma chave de vela e retirar também a vela do motor. Aí você vai colocar de volta a vela no cachimbo e deixar ela encostada no motor do lado de fora. Tem que ficar encostada para dar aterramento. Agora num lugar escuro, com a luz apagada, porque com o claro do dia é impossível de ver, você vai rodar a roda da sua motorizada e observar se sai faísca na vela. Ela vai soltar algumas centelhas, não tem assim uma ordem muito correta da centelha, uma hora você vê, uma hora você não vê, mas o ideal é você rodar até você ver pelo menos umas 2, 3 faísquinhas e você ter certeza que está saindo faísca. Mas esse tipo de teste não é 100% efetivo, eu já te conto por quê. Você faz esse teste aí na sua casa, no escuro, roda, você não vê de jeito nenhum faísca na sua motorizada. Se você fez o teste bem feitinho, seguiu todo o passo a passo, a vela está encostadinha, está tudo conectado, e você não vê faísca mesmo, isso é uma prova de que você tem problema na parte elétrica. Só que pode acontecer ao contrário, você faz o teste, vê faísca, mas a faísca é fraca e a olho você não consegue entender que essa faísca é fraca. Tá tendo faísca, tá ok, o que nem sempre é verdade. Às vezes tem faísca, mas é uma faísca insuficiente para sua motorizada funcionar direito. Por isso que o teste legal mesmo na parte elétrica deve ser feito com um multímetro. Já vamos aprender o passo a passo de tudo isso. Bora lá! Você vai observar mais para frente que dá para fazer todos os testes com a peça aqui ainda na motorizada. Nós precisamos ter acesso somente aos fios. Mas eu vou retirar tudo daqui para te mostrar melhor na bancada. Você vai aprender com mais facilidade. Então já na bancada nós temos as peças da parte elétrica da nossa motorizada. Nós vamos começar o teste com o magneto, com a bobina, que é um teste mais simplesinho para você fazer, você vai pegar o jeito mais rápido. Aqui nós temos o multímetro. Não vou te ensinar como utilizar o multímetro, mas você pode entrar no YouTube e acha um monte de vídeo. O que interessa para a gente é a escala de ohms, de resistência. Então, você pode observar essa posição aí, esse símbolozinho. Esse é o teste que nós vamos fazer na nossa bobina, inclusive no CDI também. Aqui nós temos o cabo negativo, o cabo positivo, e nós vamos utilizar essas duas pontas de prova com os fios da nossa bobina e observar aqui no painel do multímetro o resultado que vai dar no teste. Mais uma vez, repito, se você não sabe como utilizar um multímetro, pesquisa no YouTube. Tem muitos vídeos te ensinando a como utilizar um multímetro. E nós não vamos falar isso aqui porque vai apenas confundir a sua cabeça. Então você compra um multímetro. Se você tem dúvida, não consegue entender logo de primeira, pesquisa sobre ele, aprende a utilizar ele em outro lugar. E eu vou te ensinar somente como testar a parte elétrica da motorizada com um multímetro. Mas em outras palavras, para a gente importa mesmo somente a parte de resistência, de ohms. E nós vamos utilizar o multímetro somente nessa posição. É muito fácil, vamos lá. Então vamos começar o teste mais uma vez. O multímetro está nessa escalinhazinha aqui de ohms, de continuidade. Ó, observe agora. Encosta as duas pontas de teste, ele apita. O que nós vamos testar primeiramente na nossa bobina? Se ela está tendo aterramento, esse fio preto, você encosta aqui e encosta em qualquer lugar dela. Qualquer lugar que você encostar, tem que dar esse apitinho aí no multímetro. Tá vendo? Tem que dar um curto, uma continuidade. Esse é o teste. Se você encostar agora no fio azul da bobina, não importa, você pode encostar a ponta vermelha aqui ou a ponta preta, tanto faz. Você travou aqui no fio azul.
e encostar no fio preto, vai ter que dar um valor de resistência. Tá vendo ali no multímetro que está dando 296. Esse não é um valor exato, tá? O teste no multímetro em resistência, nessa partezinha, varia muito. Eu já te mostro daqui a pouco. Tá vendo aí? Tá dando um valor. Uma bobina queimada continuaria assim, ó, valor 0. Não dá continuidade, não tem resistência. Uma bobina com defeito, o valor é 0. Eu vou mudar a escala aqui, ó. Você pode ver que uma bobina nova ela tem 330 ohms de resistência. Isso no fio preto, que é terra, com o fio azul. Você pode ver a nossa bobina está novinha. Uma bobina nova ela vem com 330 ohms de resistência, é padrão de fábrica. Só que geralmente com o uso, ou alguns modelos vêm um pouquinho diferente, essa resistência pode dar uma pequena variada. Já tem bobina aí com 300 ohms, 360. É uma medida que vai variar e que é aceitável. Mas se você pegar uma bobina às vezes com 400, 500, 600 ohms de resistência, não funciona legal. Até joga uma centelha aí na sua motorizada, mas é uma bobina cansada, que não passa a corrente do jeito que deveria passar. Seria interessante você substituir ela por uma bobina nova. Mas para que fique bem claro, que te dá uma certa certeza de que a bobina tua está com defeito, é você encostar o fio preto e o fio azul aqui na ponta de prova do multímetro e não apresentar nenhuma resistência, não aparecer valor nenhum. Seria como se as duas peças não tivessem encostadas. E aí você teria certeza ali de que em algum momento o fio aqui dentro da bobina está quebrado, não tem a continuidade do circuito elétrico e a bobina está condenada. Porque algum valor, quando você encosta aqui nessas duas pontas, a sua bobina tem que apresentar. Você pode observar que eu estou testando aqui em 2K, mas você poderia testar na escala de resistência aqui, de continuidade. É quase a mesma coisa. É uma pequena variação, mas a escala correta no caso seria essa. E mais uma vez no curso eu estou dizendo que esse fiozinho branco da nossa bobina serve apenas para se ligar farol. Para o nosso teste, para o motor funcionar, ele é nulo, não serve para nada, por isso que eu nem te mostrei o teste nele. Você vai pegar inclusive alguns modelos de bobinas que só tem 2 fios. Fio branco nem existe, é desnecessário. Mas resumindo, mais uma vez, você vai testar com um multímetro aí, fio preto, fio azul. Não tem importância qual a ponta do multímetro, mas você vai testar na escala de ohms, de continuidade, e vai ter que ter uma certa resistência, que varia entre 300 e 360 ohms. Acima disso, a sua bobina pode estar com algum defeito, não está produzindo a energia que deveria produzir. 400, 500, até 600 ohms, ela está com muita resistência, está produzindo pouca energia. E aí seria interessante você substituir ela por uma nova. Então nós vamos agora fazer o teste no CDI, porque as duas peças trabalham em conjunto. Não adianta a bobina estar boa, mas o CDI está estragado, sua motorizada não funciona. Você tem que saber fazer o teste nas duas peças. Nós vamos então aprender como é que faz o teste no CDI. Você vai ver que também não é difícil. Então aqui nós temos novamente o multímetro em escala de continuidade, resistência, não mudamos. O fiozinho preto da ponta de prova está ligado no terminal de aterramento do multímetro, terminal negativo. E aqui nós temos o fiozinho vermelho nesse terminalzinho de resistência, ohms, continuidade, enfim. Nós estamos ligados certinho ali no multímetro. Relou, apitou. E aqui no nosso CDI nós temos alguns testes para ser realizado. Deixa eu tirar essa borracha que está atrapalhando a gente de enxergar a cor dos fios, né? Tá. Então aqui nós temos o fiozinho azul. Eu vou ligar o fiozinho vermelho do multímetro, o positivo. E o fio preto eu ligo no fio preto do CDI. Você pode observar lá no multímetro que nada acontece, não pode apresentar nenhum valor nesse momento no seu CDI. Se apresentar algum valor no seu multímetro com essa ligação, com certeza seu CDI já foi para o saco. Ele está pifado, está na hora de colocar outro, ele é o problema. Mas agora se a gente inverter essa ligação, eu vou colocar aqui o fio vermelho do multímetro, o positivo, no negativo do CDI,
e colocar o negativo do multímetro no positivo do CDI, vai começar a aparentar alguns valores de resistência. Agora é a hora de aparecer valor ali no multímetro. Pode observar que está 581 ohms de resistência. Infelizmente, esses valores acabam tendo uma variação maior. Tem alguns CDIs que você vai pegar, tem 380 ohms de resistência, outros tem 400, outros 500. Mas acima aí 600, 700, 800 ohms já é um CDI que não está tão bom assim como deveria estar. Geralmente a faixa deles aí 380, 400, 500, tem uma variação maior dessa resistência. Mas se você pegar um CDI que tenha 700, 800, ainda funciona, mas não tem a mesma capacidade de jogar centelha na vela. Mas a sua motorizada vai funcionar relativamente bem, normal. Agora o que não pode, repito mais uma vez, é você encostar aqui, ó, esse ponteirinha preta no azul e dar algum resultado lá no multímetro. Se der algum sinal é que está tendo curto no seu CDI. Se você encostar ao contrário, preto com azul, mas se você ligar ao contrário, preto no azul, vermelho com preto, ali no seu multímetro tem que dar algum número de resistência. Às vezes 600, 650, 380, mas alguma coisa tem que dar. E por último, ainda existe uma outra forma de testar se o seu CDI está em curto. Você liga aqui qualquer ponteira no aterramento, no preto do CDI, e você vai ligar uma outra ponteira aqui dentro do cachimbo de vela. Deixa eu segurar direitinho. Você pode observar que não tem nenhum valor no nosso multímetro. Se tiver qualquer valor nessa ligação, o seu CDI está com curto e deve ser substituído. Eu creio que agora você já sabe como que se faz o teste num CDI da sua bicicleta motorizada. É muito fácil. Você rever esses vídeos aí quantas vezes for necessário, você vai aprender. Agora uma pergunta que não quer calar. Será que vela de ignição tem como você fazer o teste também? Até tem como, mas aí é um pouquinho mais complicado e é bem mais difícil mesmo. Então vamos lá, essa é a nossa vela de ignição. Não tem polaridade aqui para esse teste. Eu vou conectar uma das pontas do multímetro nessa entrada aqui, ó. E com a outra ponta do multímetro eu vou encostar aqui nesse pedacinho que tem uma certa revestimento de cerâmica aqui, logo aqui na cabecinha da vela mesmo. Pode observar que está dando um número ali no multímetro, está variando bastante. Deixa eu mudar a escala aqui de 200, que vai dar um número mais preciso. Olha lá, aquela é a resistência dessa vela, está variando um pouquinho, porque não dá um contato muito legal. Aí afirmou em 2.7. Tá, é nessa faixa aí, ó. Tá vendo que tá... Cada hora firma num canto, pra você ver como que é meio complicadinho de testar a vela. A gente não tem uma medida muito precisa. Ó, 1.8. Tá vendo? É meio chato mesmo. Se fosse somente esse mau contato, a dificuldade na medição da vela, tava bom. Você ficava quietinho aí, encaixava, achava o ponto exato e fala: a resistência é essa, firmou, tá quietinho, é isso. A resistência da nossa vela, nós sabemos que ela tá boa. Mas me diga aí, qual a resistência da vela da sua motorizada? Você vai ter que acessar as planilhas, os números aí da internet, caçar, procurar, digitar o número da sua vela e pesquisar qual a resistência correta da vela que você está utilizando. Existe uma enorme variação de medidas, cada vela de um jeito, então não tem como te passar o número exato. Creio que o mais fácil seria você ter várias velas aí, você trocar, substituir as velas, ou então com várias velas da mesma marca você consegue medir e ter noção qual vela está boa, qual vela está ruim, mas é uma coisa a longo prazo, a longo tempo. Não dá muito certo o teste em vela, viu? Eu particularmente não confio muito em testar vela com multímetro. Eu sou mais daquele de ir lá trocar a vela por outra que eu sei que é boa, que é nova e ver se a motorizada funciona. E aqui o último teste que nós fazemos com o multímetro na nossa motorizada na parte elétrica. Pode observar aí o multímetro ligado nesse esqueminha que dá aquele bip em continuidade. Se as duas pontas se encostar vai dar um bip, aquele bipzinho tradicional do multímetro. Se você fez essa ligação, o multímetro não pode apitar. Ele tem que ficar quietinho, não dá nada de continuidade. Aí você vem aqui no guidão da sua motorizada e aperta o dedo, ó.
O botãozinho de corta-corrente vai cortar a corrente, passar a continuidade e o multímetro vai estar dando um bip bem da hora. Você soltou o botão no guidão, você tem que calar a boquinha dele ali, ó, ficar quietinho. Apertou, dá curto, fecha a corrente e ele dá esse bip de resistência. Esse último teste talvez você pense que é inútil, mas ele é muito importante. Você nunca esqueça de fazer ele também. Porque às vezes você está ali com a bobina nova, CDI novo, mas tem um botãozinho corta-corrente lá no guidão que está o tempo inteiro acionado. Tem algum mau contato que ele travou na posição de cortar a corrente do motor. Aí você faz esse testezinho aqui com o multímetro, vê se ele está passando corrente o tempo inteiro, significa que ele está ruim e nunca que a sua motorizada vai funcionar. Mas eu também quero te deixar alerta que às vezes está tudo ok na sua motorizada e ela não tem centelha. Temos aqui um imã que acontece raramente, mas acontece dele perder o magnetismo. E você substitui esse imã por um outro novo e a motorizada dá uma centelha bem bonitona. E o resto está tudo ok, você fica perdendo tempo, sendo que é esse imã que está te dando trabalho. Acontece, viu? Não é impossível não, já me relataram isso, nunca aconteceu comigo, mas já me falaram. Mas é isso, finalizamos essa aula bônus por aqui. Você pode observar o quanto que o multímetro é importante para a gente se virar bem nas motorizadas. Sem ele fica muito difícil de fazer esses testes. Agora se você não tem, vai querer comprar um, né? Já estou observando essa vontadezinha aí de comprar um multímetro novo para sua bike. Forte abraço, até o próximo vídeo.